Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Catedralcast, o podcast da Catedral. Muito feliz de estar aqui hoje recebendo dois amigos queridos, Marcelo Cariús e Jorge Paiva, não é? Uma alegria, companheiros aí de bastante tempo. Começando também, vou apresentá-los já, mas começando também um ciclo novo no nosso podcast, não é? A gente é grato demais a Tati, que vem conduzindo o nosso, sendo a host do nosso podcast, e ela vai continuar, viu, gente? Quem está acostumado com a Tati, vê logo aqui o pastor Evander aqui, e cadê a Tati? Ela está aí com a gente, só que agora a gente está entrando numa fase de diversificar o nosso podcast. Então você já deve ter assistido aí o pastor Guto de host, né? E hoje eu estou começando a minha jornada aqui, e o nosso desejo é diversificar os temas do podcast, né? Hoje a gente está começando uma coisa que eu vou chamar dentro do podcast de conversa de valor, que é a gente chamar de alguma maneira amigos, pessoas que estão com a gente, que estão contribuindo na vida da sociedade de alguma maneira, para a gente trazer essa conversa para cá e ajudar você que está com a gente, você que acompanha o nosso podcast, a conversar sobre outros assuntos onde a igreja e a sociedade participam e que são muito importantes. Deixa eu apresentar Marcelo Cariús, né? Esse jovem rapaz aqui à minha frente. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem, né? Olá a todos. A gente está muito animado aí para falar um pouco sobre carreira, né? Isso. Hoje nós vamos conversar sobre o futuro do trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E Jorge Paiva. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Legal. Nós é que estamos honrados, né? Eu que estou muito feliz. Eu vou apresentar o Marcelo. O Marcelo é membro aqui da nossa igreja, é membro aqui da Catedral e é também empresário na cidade e tem um papel importante nessa área de tecnologia, né? Lidera uma empresa chamada NEC IT, é isso? Isso. É isso mesmo, Marcelo? NEC IT. NEC IT, uma empresa que trabalha na área de desenvolvimento de software. Isso. E o Marcelo é o CEO dessa empresa, né? E tem uma contribuição, depois ele vai falar um pouquinho mais. E o Jorge, que é o head de recursos humanos da Orange, né? Orange do Brasil, Jorge? É Orange Business Service. Joia. A Orange é uma empresa também voltada para essa área de desenvolvimento de software? Não, a Orange é uma empresa, é um misto, né, de telecomunicações e TI. Hoje é a segunda maior empresa nessa área no mundo. Tá? A gente está presente aqui em Petrópolis. Nós atendemos daqui de Petrópolis do Quitandinha 31 países. Olha que legal. 3 idiomas. E esse ano estamos debutando, concluindo que estamos fazendo 15 anos aqui na cidade. Que coisa boa. Uma honra grande, né? É interessante, né, a gente falar um pouco, eu espero que vocês me ajudem no nosso bate-papo aqui, dar visibilidade, a noção do espaço que nós temos em Petrópolis, né, como a vocação para a tecnologia está crescendo em Petrópolis, né, e eu espero que no nosso bate-papo aqui, a gente fale sobre isso, vocês possam falar mais das empresas que vocês lideram, do Serratec. Hoje o Jorge já assumiu Não, ainda não. A gente vira a nova presidência em junho, né? A gente está fazendo um processo de 2 em 2 anos, onde o Guilherme é o presidente atual, ele é CEO da T2M, que é uma empresa de teste, né? Teste automatizado, teste de software. O Guilherme também é um grande case aí de crescimento dos últimos anos. A gente formou uma diretoria trabalha muito no coletivo, né? E aí a gente pode falar um pouco dos números também, daqui a pouco, do que a gente trabalhou nesses últimos 4 anos, principalmente. Tem muita coisa para a gente falar aqui. E o tema de hoje é o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho. É interessante que eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás sobre mudança de época, né? A minha dissertação de mestrado trabalhou muito a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. E uma das conclusões que os cientistas e os pesquisadores chegam é que um dos indicadores de uma mudança epocal é a mudança na matriz do trabalho. Ou seja, quando as relações de trabalho começam a mudar
de maneira aguda, profunda, é sinal que a sociedade está mudando. Vocês acham que a gente está vivendo uma mudança assim? Vocês percebem uma grande mudança nas relações de trabalho? O que vocês acham, pensando de uma maneira geral? Eu acho que a pandemia, ela veio e ela não deu oportunidade para seguir o ciclo, né? Ela veio muito forte e ela fez uma mudança muito grande nas relações do trabalho, né? Um exemplo é hoje essa questão do trabalho híbrido. Sim. Né? Então, esse é um exemplo muito grande. Segundo exemplo é a questão do avanço tecnológico. As empresas foram obrigadas a fazer o que eles chamam de... O meu nome, Marcelo, esqueci o nome. Transformação digital. Isso. Né? Então, assim, não teve opção. Ou você faz a transformação ou você está fora do mercado. E depois da pandemia, eu dou um exemplo muito grande, que não só a Orange, mas as empresas aqui do Serratec, elas não estão mais ali no Quitandinha, né? Elas estão espalhadas por toda a cidade, Sim. todos os distritos. Sim. Então, isso é uma mudança significativa. Né? Basta dizer que nós estamos aqui no ambiente de uma igreja, né? Sim. Nós estamos aqui gravando um podcast, fazendo um podcast no quintal de uma igreja. Isso é uma realidade que há 20 anos atrás você não... Exato. Então, assim, eu acho que é uma mudança significativa, muito grande. As empresas sofreram muito nesse período, porque acabou aquela situação, né? Assim, eu estou em Petrópolis, eu não vou trabalhar em nenhuma empresa de São Paulo, de Curitiba ou de qualquer outro lugar do país, porque eu vou ter que me mudar. Hoje não existe mais isso. Hoje você pode ir para qualquer empresa, qualquer lugar e continuar morando onde você gosta, onde você realmente tem um link, né? Emocional, espiritual, o que seja, Sim. familiar. Então, eu acho que isso é uma mudança gigante, né? Talvez radical, né? E que a gente vai aprender agora a lidar com essa situação, que a gente precisa ainda avançar muito. A geografia do trabalho mudou, né? Quer dizer, o trabalho não está ligado só a um espaço físico, né? Por exemplo, na sua empresa, Marcelo, percentualmente, quantos são trabalhadores ali locais e quantos... A gente hoje tem mais de 90% fora, né? E a gente também, com esse problema de mão de obra e todo o projeto do Serratec da residência, a gente começou a formar também gente em outras cidades, né? Então, hoje a gente tem gente em Cordeiro, gente em Magé, gente em Teresópolis, gente em Friburgo, gente em Petrópolis, gente até em Aracaju, né? Então, quer dizer, uma empresa local, uma empresa de Petrópolis hoje... Sim. Tem gente trabalhando para clientes de vários lugares. E todos com uma marca só, né? Que é a NEC. E assim tem sido com as principais empresas de tecnologia. Então, hoje, o nosso paradigma, né? A gente entrou numa crise, que foi a crise da pandemia. A crise gerou uma mudança e eu entendo o seguinte: toda crise quer dizer que o modelo gerou a crise porque o modelo anterior não cabia no modelo atual. Então, a gente veio se adaptando no ano de 2020, principalmente, né, Jorge? Sim. E muita gente tentou trazer o pessoal de volta, né? Tem grandes empresas que tentaram, não conseguiram, perderam grande A gente vê o Elon Musk no Twitter tentando trazer a marra, o pessoal para... É claro que tem profissões que você é obrigado a estar lá, um supermercado é obrigado a estar lá, né? Uma empresa de engenharia que tem um cara que tem que girar o parafuso, mas assim, todas as demais que precisam trabalhar com a mente, dificilmente vai voltar ao mesmo patamar, né? Para a gente ter uma noção, não sei se o Jorge está com esse número em mente, mas a gente fez um estudo no próprio Serratec e em 2018, mais ou menos, a gente tinha 500 funcionários ali, somadas empresas dali, né? Hoje a gente está com 1.100 e antes não tinha espaço. Hoje está vazio, ou seja, ainda dá para colocar mais empresa e mais gente. Sim. Então, esse paradigma é que... Desculpa, saiu de 500 para... 1.100. 1.100. Em 2022. E sobra espaço. E sobra espaço. Chega lá, salas vazias, empresas ainda que poderiam se instalar. Antes, eu tive que sair do polo, né? 2019 para 2020. Eu fui para um outro prédio
E aí não aconteceu a mudança da Orange, do espaço físico, não aconteceu a mudança das outras. E aí, em 2022, eu decidi voltar, reduzir meu espaço em, sei lá, 1/5. Sim. Né? Reduzir custo, reduzir estrutura. E... Vocês acham que a sociedade, de uma maneira geral, já se deu conta que... Vamos inteirar o pessoal que está com a gente aqui, conversando com a gente aqui hoje. Nós estamos falando de uma mudança de perfil, de demanda, ou seja, por exemplo, nós temos áreas profissionais nas próprias cidades que perderam muita demanda. Nós tivemos muitas empresas que fecharam ou que estão... nichos de mercado que estão encerrando seu ciclo. Ao mesmo tempo, nós temos outros nichos, por exemplo, da tecnologia. Na pandemia explodiu, não é verdade? Cresceu. E o que eu ouço vocês dizerem é que, por exemplo, nós não temos ainda trabalhadores suficientes para a demanda que a tecnologia tem, não é isso? Quer falar? Exatamente, pode falar. Estou tomando a voz, né? Mas Jorge... Não, estamos juntos aqui, é um papo aqui. Por exemplo, a gente falou muito de inteligência artificial essa semana no Pint of Science, né, que é um evento mundial que acontece nas cidades, e aqui Petrópolis aderiu, principalmente a área de ciência, né? E a gente teve uma parte de cientista e uma parte de gente do mercado, que é onde eu estava incluído. As mudanças que a inteligência artificial vai trazer para a sociedade vai ser uma nova onda. A gente está passando diversas ondas. A primeira onda foi a transformação digital, que o Jorge está falando, que a gente foi obrigado. Né? Tinha muitas empresas, pra você ter uma noção, que eu falava assim, cara, vamos fazer uma conferência para eu discutir um assunto contigo? Não, tu tem que vir aqui. Aí entrou a pandemia, posso ir? Não, cara, não pode vir aqui não. A gente vai fazer o trabalho remoto. Então, você percebe que as coisas começam a mudar, e aí isso foi por uma onda de saúde, que criou essa crise, criou uma série de adaptações. A gente agora vai ter a questão da inteligência artificial. As pessoas não estão preparadas. Então, mas ainda começa num processo muito simplório. Porém, daqui a algum tempo, as empresas que não tiverem inteligência artificial nas suas soluções, elas vão ficar para trás. E vão dar espaço para outras que têm mais inteligência. E aí, nesse processo, vai ter uma outra ruptura. Daqui a pouco chega o 5G. Então tem um plano aí de até 2030, também estava numa discussão esses dias no Rio, num evento de uma multinacional, que o Brasil fez o leilão do 5G, vai entrar o processo de soluções 5G, e o 5G, só para você entender uma pequena mudança, com o 5G eu consigo fazer uma cirurgia sem tempo de perda, por exemplo, de um sinal. Hoje você vai fazer um download, fica aquela ampulhetazinha. Então é assim, tempo real, tu fez aqui, aconteceu lá. Em São Paulo. Então eu posso daqui poder operar o cara num centro cirúrgico. Olha. De uma forma. Então, assim, essa é uma diferença. E aí você fala assim. Que a 5G vai trazer. Que a 5G vai trazer. O 5G implantado, quantas soluções vão aparecer que você nem tem noção? Então, quantas empresas vão surgir? Quantas profissões novas vão surgir? Quantas coisas vão surgir? Então, eu acho que é exatamente nesse movimento de transformação que a minha conversa quer puxar, né? Como é que, por exemplo, eu sou um profissional, então nós aqui, né? O Jorge é o nosso sênior aqui, eu acho, né? Mas eu tenho 47, o Marcelo 47. 47 menos, por pouco tempo, Marcelo. Não, menos tempo que você. Né? E o Jorge... Uns 60, 46 só de trabalho. 46 só de trabalho. Olha o respeito com o nosso decano aqui. Não, ele tem 47 mais 13, pô. Então, assim, como é que as diferentes gerações se posicionam, Jorge? Isso eu queria te ouvir. Nesse cenário, por exemplo, como é que o jovem que está saindo do ensino médio se posiciona? Como é que o jovem de 30 anos, 25, que já fez uma faculdade, e como que a pessoa da nossa idade, que já está consolidada numa nova... Eu não sei se... Fica à vontade, se você escolher um público ou falar dos três. Eu dividi em três, mas é muito mais do que isso, né? Quer dizer, quem está saindo do ensino médio, quem já fez uma faculdade, talvez fez uma faculdade tradicional, das profissões do século passado, que continuam, que são importantes, né? Nós temos aí o serralheiro, o ferreiro, o carpinteiro, que é da época de Jesus, a gente continua precisando de mesa. Mas
tem um boom de oportunidades aí. Como é que essas diferentes gerações se posicionam diante dessas mudanças? Eu vou ser bem simples na resposta e complementando uma parte que o Cariús mencionou sobre as empresas, sobre a inteligência artificial. Quando era jovem, eu ouvia muito, né, os mais experientes falar o seguinte: você precisa aprender a falar inglês para você ter uma oportunidade no mercado, né? Inglês é um idioma, né? E ainda é uma realidade. Mas hoje a gente vive uma realidade que é uma pressão muito grande, que é um novo idioma que entrou no mercado: tecnologia. A tecnologia é uma linguagem? É um idioma. Hoje, se você, independente do que você, da sua escolha, eu vou ser advogado, vou ser médico, vou ser pastor, se você não tiver a tecnologia a teu favor, se você não tiver o conhecimento, não dedicar tempo para entender, você está fora do mercado. Essa é uma realidade. Vou dar um exemplo simples. Há pouco tempo, eu entrei lá no aplicativo lá do seguro do meu apartamento, que eu precisava colocar alguns quadros. E eu não tenho essa habilidade. Então, fiz lá o pedido e chegou lá o profissional. O profissional chegou lá em casa, abriu um aplicativo, lá, colocou tudo lá naquele aplicativo, foi lá, mediu, tirou foto, lá, depois você pode assinar aqui. Se ele não tem o idioma da tecnologia, ele iria conseguir fazer aquele atendimento? O operacional, sim. Mas ele iria conseguir passar aquela informação para a empresa dele, que ele concluiu o serviço? Não? Então, esse é um ponto importante. O Marcelo falou da empresa. A empresa que ela não utilizar a inteligência artificial, ela vai ter problemas no mercado. E é o que a gente viu na maioria dos municípios, dos estados. O comércio teve muito problema com a pandemia, por não estar preparado de forma tecnológica. Sim. Né? Até pelo tamanho, por tudo. O que eu quero dizer? Que se o ser humano também ele não se dedicar a incluir esse novo idioma no dia dele, independente da idade, independente da faixa etária, ele realmente vai estar fora do mercado. Ele não vai conseguir uma oportunidade. Muita gente está com medo. Minha profissão ela vai acabar. Isso pode acontecer. Isso acontece desde 1942. Sim. E como é que você pode ter tranquilidade, né, de você ser um cara um ser humano que vai continuar uma carreira? É você dedicar tempo, incluir o novo idioma, tecnologia no seu dia a dia. Sim. Tá? Aí eu vou um pouco mais além, que você você perguntou, mas você é um pouco mais... Fica à vontade, vou um pouquinho mais além. As pessoas com mais idade. Sim. Né? Então, a tecnologia está indo para um caminho que as pessoas com mais idade vão começar a ter problema para fazer movimentação bancária, porque hoje tudo está no Acho que já é uma realidade isso, né? Já é uma realidade. Já é uma realidade. Só vem aumentando, né? Então, essa é a única preocupação que eu tenho. Né? Como é que nós vamos tratar as pessoas, né, que estão com mais idade mediante essa necessidade da tecnologia? Sim. Que hoje eles ainda demandam esse atendimento presencial. Uma coisa simples, por exemplo, né? Hoje você não tem mais impressão do DUT, que a gente acostumou. Sim. Do veículo. Quem tem um carro, hoje já tem que acessar um aplicativo para poder baixar o DUT. Exatamente. A venda de carro hoje já não se faz mais fisicamente através da assinatura daquele verdinho que a gente... Hoje a venda é toda feita no aplicativo, salvo em exceções. Quer dizer, interessante a abordagem que você coloca, que é... Mas segue. O idioma da linguagem. Tecnologia. Mas o que a gente precisa pensar, como nós vamos tratar as pessoas com mais idade. Né? E eu falo isso, minha mãe tem 80 anos, ela dirige ainda, ela faz as movimentações bancárias dela pelo celular, muitas coisas. Algumas coisas ela já não consegue mais, como você falou, tirar o documento do carro e etc. Então, acho que a preocupação é essa. Hoje, a criança, quando nasce, logo no primeiro ano,
ela já tem aquela... É intuitiva, ela já mexe num telefone celular, ela já consegue desbloqueá-la. Isso é uma coisa muito natural, faz parte do eu acho que já nasce com esse... Com essa perspectiva, né? Eu não sei qual é a palavra correta. Então, não existe uma preocupação em si. A preocupação é que políticas públicas precisam entrar nas escolas de base para que o jovem tenha acesso à tecnologia, para que eles possam realmente participar do mercado. De novo, não é só empresas de tecnologia que precisam de pessoas preparadas. Sim. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Quando explodiu a pandemia, Jorge, por exemplo, se nós, aqui como igreja, não estivéssemos atentos a essa realidade tecnológica, e eu diria que a gente estava, assim, começando, a gente teve que avançar muito, né? E avançamos muito nisso, nós teríamos perdido a conexão com os nossos membros, com as ovelhas, com o rebanho. Então, assim, o Vitor, que está ali, que é um profissional excelente na área de imagem, não basta ele ser um bom produtor, ele tem que ter condições de vender o produto dele, tem condições de falar essa linguagem tecnológica, né? Interessante essa abordagem. Talvez a gente vai precisar, então, de uma inclusão tecnológica, né? Uma inclusão, não sei se é esse o nome, né? De processos, de projetos para ajudar esses... Eu que sou profissional. Você falou da pessoa que foi colocar o quadro. Mas não é só ele. O cara que vai instalar a internet na sua casa, o cara que vai reparar o telefone lá da Oi na sua casa. Ele mexe com o aplicativo também. Sim. Eu queria fazer uma provocação, né? A gente fala muito da questão direta, mas assim, eu acho que o que de fato, né, que as pessoas ouvem a gente, o que de fato faz com que elas não tenham medo disso? O que de fato poderia, de alguma forma, dar a elas um conforto de que elas podem se incluir? Você está perguntando? É uma pergunta para a gente. Uhum. Né? Minha leitura, eu vejo, tem muito funcionário que eu tive situações de funcionário simplesmente não querer levantar para trabalhar, porque não tem mais vontade. Né? Sim. Eu acho que o primeiro cuidado é a curiosidade, é um interesse. Né? Porque quando você, muitas das vezes, gera muito medo, você começa daqui a pouco cansar o teu organismo, cansar a tua mente e perder o interesse. Sim. E aí nesse momento é o perigo. Uhum. Então assim, encorajar as pessoas de que elas podem estar dentro desse processo naturalmente. Eu diria que, respondendo, né, a sua provocação, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas que o acesso à tecnologia é possível para todo mundo. Vamos dar um exemplo? O aparelho celular. Sim. Todo mundo que tem um smartphone vai ter que lidar com a tecnologia. Porque eu fui um daqueles que lá no passado eu resisti telefone celular. Eu dizia assim, eu não quero esse negócio. Tua agenda era também... Minha agenda era... No papel, né? Era no papel, né? O Marcelo que me apresentou a Google Agenda. Então, assim, eu fui convidado e hoje tudo está no celular. Banco, agenda, tudo. Então, assim... eu acho que é mostrar às pessoas que é possível para todo mundo. Sim. Né? E elas têm que ter interesse, porque se não tiver interesse, se não tiver curiosidade, elas vão sofrer o processo de não aprender. Por exemplo, o George desenvolve uma profissão, não é? Uhum. Você falou que você está há 46 anos, né? Na área humana. Na área de recursos humanos, que já foi departamento pessoal, que já foi, não é? Uma evolução. Você teve que evoluir junto, não teve? Agora não é RH mais não. Não é RH mais não? Não, agora é gente e gestão. Gente e gestão? Olha aí, bom aprender. Esse é o último... a última Coca-Cola do deserto hoje é gente e gestão. Quer dizer, você tem 60 anos... Uhum. E eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo só com o meu celular. E como foi para você ter que fazer essas transições, Jorge? Assim, você viveu na pele diversas transições da sociedade. Como é que foi para você ver isso? Há 30 anos eu estou no mercado de tecnologia. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu vivo muito a tecnologia. Então, para mim, eu não tenho ainda nenhum tipo de dificuldade, né? Então,
até porque tudo é muito intuitivo, né? Tecnologia é uma coisa interessante. Só queria voltar num ponto, né, que a gente precisa estressar um pouco mais. Infelizmente, a gente vive num país que ele não oferece esse tipo de oportunidade para todos. Tá? Parece assim simples a gente ter um telefone celular, mas não é a realidade de Não é todo mundo muitos. que tem, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho, grande. Como a gente atua aqui em Petrópolis, nós tivemos a oportunidade, junto com o Serratec, junto com o Juiz da Vale da Infância, o Senai e a Prefeitura, criar um programa chamado EduTech, que ele tem como objetivo levar o conhecimento da tecnologia para as escolas do município, e a gente vai tentar também para as escolas estaduais. Joia. Porque quando a gente entra ali, pastor, a gente vê que não é todo mundo que tem um telefone celular. Sim. Entendeu? Infelizmente. Então, quando eu falo políticas públicas, eu falo muito nesse caminho. Né? E eu não acho que isso é só uma responsabilidade do governo. Não. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Da sociedade como da sociedade como um todo. Né? Porque juntos nós podemos muito. Sozinho a gente não pode nada, né? E isso é uma realidade. Então, a única preocupação que eu tenho é isso. E como é que a gente vai fazer a inclusão desses jovens? É porque, paralelo a desenvolvimento das relações de trabalho, também cresce, né, Jorge, muito subemprego. Sim. De uma parte da população que não está tendo acesso a essa evolução e acaba indo para o subemprego, que é um emprego mal remunerado. Eu vou te dar um exemplo. Em 2009, eu visitei uma escola técnica e conversei com estudantes do ensino fundamental, se eu não me engano, ou é o ensino médio. O ensino médio é aquele que te prepara para ir para a faculdade. Isso, né? isso. Do ensino médio. Então, eram jovens de 15, 16 anos. Nós fizemos uma apresentação sobre a Orange. Eram 30 jovens. Tá? 3 anos depois, aqueles 30 jovens estavam dentro da Orange. Olha. E eu lembro que a gente falou da questão do inglês e a questão da habilidade com tecnologia. Né? E uma jovem veio falar comigo o seguinte: tio, eu vou pedir para minha mãe me tirar do balé e me colocar no inglês. Eu falei, mas se você puder continuar nos dois, é muito importante, que a dança vai ser muito importante para você também, que a dança ela traz uma disciplina, tudo isso. Ela falou, mas nós não temos condições financeiras para manter os dois, e eu quero muito trabalhar na sua empresa. E 3 anos depois ela estava lá. Legal, já. E continua lá com a gente, né, crescendo. Eu não sei te dizer se ela parou do balé. Né? Eu procuro até não saber, porque vai me dar uma tristeza muito grande. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ela tem que idade? Agora ela deve estar com 23, 24 anos. Tem 15 anos. Isso, né? Já tem bastante tempo. Tem 14 anos, tem bastante tempo. Só para você ter uma ideia. Né? Então, a primeira turma é do Liceu, né? Liceu, que é um colégio que está sendo administrado pela prefeitura. É o único que tem o ensino médio. Porque o ensino médio ele é dado para o Estado, né? O município, por acaso, tem uma das escolas dele que tem ensino médio. E são 40 jovens e nós estamos acompanhando todos eles. E o próximo passo é eles estarem como candidato a jovem aprendiz nas empresas do Serratec. Depois eles vão estar preparados para ir para o programa de residência, e aí o céu é o limite, vai depender do sonho de cada um. Que legal, Jorge. Muito legal. Então, a preocupação, voltando, eu não consegui te responder por faixa, como você me perguntou, mas de uma forma geral, são 2 preocupações. A pessoa com mais idade, como ela vai sobreviver nesse mundo, da alta tecnologia, e aqueles menos favorecidos, que não têm acesso a um telefone celular. Sim. Como é que nós vamos cuidar dessas crianças? Esse é um desafio. É uma pergunta que nós temos a resposta, né? Que são aquelas parcerias público-privado. Né? Aqui em Petrópolis nós já estamos agindo, mas o Brasil precisa desse apoio. A gente aqui na nossa realidade de igreja, né, quando aconteceu a
a tragédia no ano passado, como legado do esforço que foi feito, da parceria, inclusive o Serratec foi muito parceiro nosso aqui naquele momento, né? Ficou de legado um projeto que a gente chama de Projeto Esperança. No Projeto Esperança hoje a gente atende mais ou menos, né? Eu não tenho um número preciso aqui para te passar, mas uma média de 100 crianças, né? Com balé, futebol. Hoje a gente tem misturado criança e adulto num projeto de arte marcial, que está funcionando ali na Barão do Rio Branco. E o nosso projeto para 2024 é envolver... Nós estamos fazendo uma transição no nosso projeto social ali no Alto Dependência, e eu faço aqui de público o convite para o Serratec. A nossa ideia é ter uma oficina de tecnologia ali no Alto Dependência, e a nossa ideia é que a partir de lá você possa multiplicar para todas as nossas unidades. Aquela conversa nossa já de alguns anos, eu acho que agora ela ganha materialidade de dar à criança já o acesso à tecnologia, porque eu acho que eu venho de uma família pobre. A minha história, eu não nasci numa família... A maior parte da minha vida estudantil foi em escola pública. Então, eu venho dessa realidade. Então, somos 3. Porque o Jorge também veio de uma família muito sofrida também. Eu, escola pública a vida toda. E o que me impulsionou muito foi a perspectiva do meu pai de sonhar além da condição dele. Então, nós vivíamos uma vida muito simples, mas ele sempre apontou para a gente que ele tinha um sonho mais alto. O sonho do meu pai era ter uma D20, era ter um carro. Ele era baixinho, pequenininho, ele queria ter um supermercado, um mini mercado. Então, e aquela perspectiva de sonhar fez com que ele se movesse. Meu pai foi trocador de ônibus, meu pai foi faxineiro, meu pai fez vários trabalhos braçais, e a gana dele, a vontade de crescer, fez com que a gente encarasse a vida de uma maneira diferente. Eu acho que só da gente dividir a possibilidade com as pessoas e mostrar que esse mundo da tecnologia não é um mundo das elites, ou seja, eu gostei muito da sua abordagem, da linguagem. É uma linguagem que todo mundo pode falar. Eu acho que já é uma forma de inclusão, né? Já é uma forma de atacar um pouco esses problemas. Assim, a gente tem algumas estratégias que a gente vem tratando. Pastor Jorge me corrige e me ajuda aí. Algumas estratégias são... Primeiro, a gente fala um pouco da questão do tipo de profissão, que é uma profissão do futuro. Muitas vão aparecer. Você vai perceber que a maior parte vai ser resultante dos desafios tecnológicos, né? Então, estava vendo aqui, por exemplo, uma consultoria mundial, ela falou que 21 novas profissões vão aparecer. Essas 21, você vai perceber, eu tenho que ter um analista de dados, eu vou ter que ter um cara que vai estudar o dado problemático, porque quando você bota uma inteligência artificial, para quem já brincou com o chat GPT, né, ou GPT, cada um chama de um jeito, Tá dando o que falar tá dando o que falar, porque ele aprende. Só que ele aprende de acordo com o que a sociedade coloca no Google, com a sociedade coloca nos livros. Então ele vai ter viés. Aí você pergunta uma coisa para ele vai responder de acordo com o aprendizado que ele fez. Então, como é que você corrige? Porque a máquina ela não tem sentimento nem consciência. A gente pode aprender uma coisa ruim e de repente vem aquele sentimento, não, isso não é bom. E aí a gente mesmo se corrige. A máquina não tem essa capacidade. Né? Então, esses processos todos são processos que a gente vai passar. E a gente pensa aqui em Petrópolis, né, o Serratec ele tem uma quarta hélice que a gente vem aprendendo, que é a conexão, porque é um parque tecnológico. Então, a primeira, o governo, né, a universidade e as empresas. São as 3 principais hélices quando a gente fala de tecnologia. Quando a gente parte para uma quarta, que é a comunidade, é quando você liga isso tudo com a sociedade. E nesse ponto a gente vem ligando através da residência, que é democratizando o processo de tecnologia, mas a residência ainda Conta um pouquinho para o pessoal o que é a residência, Marcelo. A residência TIC, não sabe. A residência TIC de tecnologia da informação e comunicação, ela traz
uma possibilidade de fazer uma ponte para as empresas do Serratec ou para as empresas que têm tecnologia de qualquer lugar do mundo. Né? Porque já que você aprende a falar a linguagem, se o mundo fala essa linguagem, qualquer empresa do mundo pode te contratar. Desse processo, a gente veio porque existiam estudos sobre apagão de mão de obra. Só que o apagão de mão de obra veio mesmo em 2020. Nós começamos um ano antes, em 2019. Então, a gente começou a se preparar antes do problema acontecer. E a gente vem de semestre em semestre colocando pessoas no mercado de tecnologia, onde a parte comportamental é você hoje que toca e que a gente tem muito orgulho. Tem tido o privilégio, né, de participar desse projeto. E, né, a gente tem tido muito orgulho porque as pessoas entram com... E eu vou te dar um testemunho rápido aqui, né, da iLab, que é uma empresa multinacional, né, que a matriz é nos Estados Unidos e ele fica no Rio. O Amaury, que é um amigo nosso, é o presidente aqui no Brasil. A pessoa que mais se destaca no time de mais de 100 pessoas que ele tem de tecnologia é um rapaz de Petrópolis da residência. Olha que legal. Você acredita nisso? Ontem ele deu esse testemunho. A gente estava numa reunião no Rio de Janeiro, no Senac, e ele estava falando sobre isso. Então, voltando para essa situação, a gente optou por fazer o suprassumo, ou seja, a gente trabalha ali como se fosse, vamos dizer assim, o sonho de tecnologia. Só que a gente tem outras profissões e outras áreas que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, só para abrir um parênteses, eu vi que as inscrições para a nova turma de residência já está aberta até dia... 5 de junho. Junho, né? Então, começou dia 19 de maio, vai até 5 de junho. Isso. Então é gratuito, né? É gratuito, você de 18 a quantos anos você tiver à disposição para trabalhar, então não tem limite de idade, e para desenvolver software. E na questão das profissões que eu estava concluindo, você, por exemplo, infraestrutura, por acaso a Orange está aqui em Petrópolis, então ela contrata bastante gente, mas você pensa que no mercado, para cada 40 vagas você tem alguém do perfil de infraestrutura. Então a gente está começando a trabalhar outras vagas além da parte de desenvolvimento. Legal. Então, por que muita gente há um tempo atrás ficava sem vaga? Porque não percebia esse quantitativo. Então, você quer trabalhar com segurança, por mais que esteja no burburinho, você vai ter, cada 50 vagas de desenvolvedor, você vai ter um de segurança. Cada 50 vagas, 40 vagas de desenvolvedor, você vai ter um cara... Porque a gente precisa criar muita propriedade intelectual ainda, para que isso seja inteligência para entrar nos sistemas. Certo. Eu queria aproveitar, Marcelo, a tua deixa, a gente já está caminhando para o final, né? Passa rápido, né? A gente está caminhando para o final. Eu queria pegar... Tem uma fala, Jorge, que você deve conhecer, até está no YouTube, você pode olhar, chama O Profissional do Futuro, é uma palestra da Michelle Schneider. Naquela época ela era, acho que CEO do LinkedIn, e hoje eu acho que ela está numa outra empresa, e ela fala sobre o profissional do futuro. É uma palestra de 2018, mas muito atual, muito vista no YouTube. Tem mais de 1 milhão de views. Michelle Schneider é o nome dela. Ela fala do profissional do futuro, e ela entra numa abordagem das competências comportamentais, das soft skills, como a gente diz. Sim. Não é? Eu queria terminar tocando isso. Você falou da tecnologia como linguagem, mas tem um termo em gestão de pessoas que é o termo empregabilidade. Ou seja, um profissional que quer ter futuro precisa manter alta a sua empregabilidade. Ou seja, ele precisa ser um profissional necessário ao mercado, né? E me parece que cada vez mais essas competências comportamentais são importantes. Queria que você falasse um pouquinho disso, Jorge, para a gente, você e o Marcelo. Quão importantes são? Quais são? Eu sei que não dá para falar de tudo, mas algumas... Porque, por exemplo, eu estou pegando uma deixa aqui da educação, do profissional que está sempre se reciclando, aprendendo novos cursos, abrindo portas novas. Então, fala um pouquinho dessa dimensão. Como é que eu garanto minha empregabilidade pensando nesse norte das soft skills? Então, pensando nos soft skills, eu vou ser também bastante simples, né? O comportamento é o principal ponto dentro de qualquer organização. Não adianta você ter
a qualificação, né, da linguagem, né, do inglês, da tecnologia, se você não está baseado em valores. Sim. O que eu costumo dizer dentro da empresa, que a gente se conecta pelo respeito. Tudo começa pelo respeito. E eu acho que o respeito é um ponto muito importante de um soft skill. Quando você entra dentro de uma organização, você respeita as diferenças, você respeita as políticas, as práticas. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Hoje, e o futuro do trabalho, eu arrisco dizer que ele não está ligado à graduação. Ele está ligado ao teu comportamento e à tua capacidade de entregar. Porque o conhecimento hoje, eu digo assim, eu quero ser gestor de projeto, eu preciso de uma certificação, eu arrisco dizer que não. Mas se você conhece e você tem a capacidade de entregar e você está baseado em valores, né, você tem um comportamento alinhado com aquela empresa que você vai trabalhar, você vai ter muito sucesso. Tá? Então, não sei se eu te respondi, Sim. mas é uma característica que eu penso e eu acredito que vai dominar o mercado de trabalho, né? Que é o comportamento. Tá? E o comportamento está na como você vai se conectar com os seres humanos dentro de uma organização, tá? E a tua capacidade de entregar. Eu acho que essa questão, se você vir fora do Brasil, em outros países que estão mais avançados, hoje eles já não olham a tua graduação. Eles querem entender, né, questões do teu comportamento e o teu potencial de entrega. Sim. Tá? E aí, voltando ao que a gente falou na base, quando você entra nessa camada de pessoas que estão em situação mais vulnerável e você abre a porta da tecnologia, você pode se surpreender que ali tem talentos. Muito. Eles só precisam de uma oportunidade. Sim. Tá? Então, eu acho que vai muito por aí. E uma outra coisa que eu vejo, a tecnologia, ela tem que ter no centro da tecnologia o ser humano. É a linha com que o Marcelo falou, né? O chat GPT. Ele reduz em 35% as tuas atividades. Independente da tua profissão, se você souber usar, ele vai reduzir em 35%. Mas depende do ser humano, porque, como ele falou, ele vai pegar tudo que tem aí nessa plataforma, Google, e nem tudo aquilo eu posso dizer que pode bom, ser aproveitado, isso, é bom. isso. Né? Então, o ser humano tem que estar no centro. Então, me parece que desenvolver o profissional do futuro e garantir uma empregabilidade no futuro, e aí a gente fica bem na fita, né? Tem a ver com desenvolver o ser humano. Sim. E aí eu acho que a igreja tem um papel fundamental. O ser humano, daqui a pouco, ele vai ter a possibilidade de trabalhar mais no abstrato, mais na consciência, mais nas decisões. Então, por exemplo, hoje eu estava lá em Mato Grosso, lá no evento do GKPN, e o pessoal estava comentando que estava com dificuldade de ter motorista de trator. Mas por quê? Bom, dirigir o trator tem um monte, mas dirigir o trator com inteligência artificial, que faz todo o trabalho automático, aí não. Aí você tem que se preparar um pouco mais. É o idioma. Sim. Tecnologia. Sim. Então, caminhando para uma conclusão, parece que o extrato dessa conversa aqui é que se eu quero ser o profissional do futuro, se eu quero ter trabalho no futuro, o trabalho do futuro é para pessoas que estão se desenvolvendo. É pessoas que estão aprendendo novas linguagens, porque hoje é da tecnologia. Já não é nem hoje, né? Foi ontem. Hoje já é da inteligência artificial. Daqui a pouco é a computação quântica. Aí muda tudo de novo. Muda tudo de novo. E isso não é de hoje, porque a primeira mudança, quando a gente volta lá atrás, na Idade Média, você sabe de onde vem, aonde as pessoas apontam como uma grande revolução que vai desencadear a Idade Moderna? A invenção do arado. Quando o arado, porque antes você tinha
um animal puxando terra, o ser humano tem todo um trabalho para preparar a terra para a grande revolução tecnológica da Idade Média, foi a invenção do arado. Porque ela mudou a relação do trabalho, ela deu mais tempo ao trabalhador, ela deu mais eficiência, e dali, então, quer dizer, isso que nós estamos vivendo hoje não é novo. Não. É diferente. É diferente, É diferente, é. mas o ser humano teve que se adaptar. Depois veio a industrialização, a invenção do arado foi só um processo de industrialização da agricultura, de modernização da agricultura. O que aconteceu lá atrás, na época do século... bom, isso vai ser... eu não vou ser preciso aqui, né? Mas você está entre o século XI e XVIII, você tem um gap grande, porque as mudanças aconteciam... Grande mesmo. Mas as mudanças eram muito mais lentas. Mais lentas, né? Eu não sei precisar quando é aqui a invenção do arado e tal, mas no século XVIII, por exemplo, a Inglaterra está vivendo um momento que a Revolução Industrial está crescente, está forte, e um monte de gente vai do campo para a cidade. Por quê? Porque com a revolução na agricultura não precisa daquele tanto de trabalhador. E aí acontece isso, George. Essa população que vai para Londres, que vai para os grandes centros, eles vão para subempregos. Eles vão para subempregos. Então, quer dizer, a mesma roda viva está aí presente de novo. Para essa questão, por exemplo, nós estávamos ontem discutindo como fazer a qualificação técnica profissional, não de nível básico, mas de um nível mais avançado, nas comunidades. Então, assim, a gente pretende, nesse outro projeto que a gente vai expandir no Serratec, através de algumas parcerias que a gente está fechando, colocar, de fato, comunidade, né, nesse processo e aumentar o leque, não fazer um processo seletivo, como é que eu posso dizer, tão restrito, porque hoje a gente pega os melhores. A gente quer pegar também os medianos, os que estão com dificuldade, que eles, daqui a pouco, com um impulsionamento, podem ficar tão bons quanto. Sim. Né? Então, porque eles hoje não têm direcionamento. A Bíblia tem uma história interessante, e eu acho que a gente podia fechar com ela, da história dos talentos. Sim. Né? Complexa essa história. Um recebeu 1 talento, um recebeu 5 talentos e um recebeu 10 talentos. E o que recebeu 10 multiplicou o talento em 20 talentos. O que recebeu 5, talento era uma moeda. Multiplicou mais 5 em 10. E o que recebeu 1 talento só, enterrou o talento. Né? E aí tem um pastor que eu acho que ele teve uma sacada muito interessante, que ele disse assim: nós não temos tantas pessoas com 10 talentos ou com 5 talentos. Nós vamos fazer uma grande revolução quando nós ativarmos os de 1 talento. Sim. Quando nós conseguirmos mobilizar aquele cara que tem 1 talento só e mostrar para ele que ele pode multiplicar, a gente tem uma revolução. Sim. Sem dúvida. Porque eu acho que é essa, e ele tem um livro, inclusive, o pastor Aloysio, A Revolução dos de 1 talento. Então, perspectiva é sensacional. Fantástica. Fantástica. É a visão celular que nós carregamos aqui na nossa igreja, que todo mundo pode ser influente para alguém. Não tem ninguém que é incapaz. E é o poder do Evangelho. O Evangelho não precisa do seu carisma. Ele até conta com o seu carisma, mas ele não precisa do seu talento. Basta você ter um só. Se você tiver um só, Jesus pega ele e te ajuda a multiplicar. Então... Ele fez uma pregação, no final ele conseguiu em 3 minutos fazer uma pregação profunda, né? Mas não é verdade? Não, verdade, é claro que é verdade. E para isso, reforça um sentimento que eu tenho, né? Não existe desenvolvimento sem investimento no social. A gente acredita muito nisso. E é isso que a gente vai focar nesses próximos 2 anos. Que, se Deus quiser, na virada de presidente aí, a gente vai ter mais uma missão, né? Porque cada ciclo, né, o presidente traça uma estratégia dele e mantém os projetos estruturantes que são esses que a gente falou aqui da residência, da qualificação, da comunidade. E aí o George vem com essa pegada aí. A Catedral, né? George, está à disposição do Serratec e da cidade de Petrópolis para a gente somar nisso. Né? A gente entende assim também, o fundador da nossa igreja dizia que o evangelho é social.
Então a gente acredita nisso. E eu espero que você que está aí acompanhando a gente tenha... tem hora que a gente se perde aqui, esquece das câmeras e fica aqui no nosso bate-papo. Nós vamos ter outras conversas, se vocês toparem, num outro momento a gente pode voltar para conversar mais. E sempre que eu vier aqui, que eu estiver aqui apresentando e recebendo convidados, a ideia é conversar um pouquinho sobre uma dinâmica da vida, né, que está na Bíblia, que está presente. A Bíblia fala de trabalho, a Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala das emoções, a Bíblia é o grande manual para a vida, né? Mas a ideia é ter esse olhar, né, que nos ajude a crescer. Obrigado, Jorge. Quiser deixar um último recado para o pessoal aí, Marcelo, Jorge, fiquem à vontade. Não, só para reforçar, quando a gente fala daqueles empregos, que alguns falam sobre emprego, mais de base, hoje ele também depende da tecnologia, porque se você estiver no sinal vendendo uma bala e se você não tiver Pix, você pode não conseguir fazer a tua venda. Se você estiver no sinal pedindo um dinheiro para um almoço e tudo, se você não tiver Pix, você provavelmente vai continuar tendo fome. Né? Sim. Então, assim, a tecnologia ela está também no subemprego, né? E em todas as camadas. Em todas as camadas. Não tem outro caminho. Antigamente, a ferrovia levava o desenvolvimento. Hoje, é a tecnologia. Tá? Legal. Agradeço aí o convite e espero poder participar outras vezes. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Um ótimo dia para todos. Obrigado, Jorge. Obrigado. Marcelo? Bom, agradecer, né? Agradecer estar aqui com um amigo, né? Um privilégio estar aqui em Petrópolis, estar mais no Rio hoje, né? Estar aqui com o pastor, né? Também admiro muito todo esse empenho, esse estudo, né? Pastor que estuda pra caramba, né? Tá lá orientando o pessoal. E falar a questão das profissões. Acho que o pessoal às vezes vê muita coisa e pode ficar desanimado porque acha que tem um caminho muito longo, né? Mas a questão é pensar sempre na primeira milha, na segunda, não pensar muito se vai precisar estudar demais, é criar curiosidade, criar interesse e tirar preguiça. Preguiça atrapalha muito nesse processo. E aí, naturalmente... A Bíblia tem um recado, vai tratar com a formiga, o professor. Então, naturalmente, você vai fazendo, dá o primeiro passo, sai da preguiça, cria curiosidade, o resto... Deus ajuda, faz a oração do seu dia. Amém. Que Deus vai dar saúde e força para o dia a dia. Amém. Esse foi o nosso Conversa de Valor dentro do Catedralcast. Deus te abençoe, que você reconheça que Deus te deu um talento, Ele tem um propósito para você e Ele é quem vai te fazer capaz de não só ser produtivo, mas ser relevante nesse tempo que Ele nos deu para viver. Um abraço, gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Valeu.